Olá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é ter um relacionamento sendo criador de conteúdo. Nós vamos ter o prazer de receber aqui Renato e Amanda, mais conhecidos como o casal Sensual Black e também apresentadores do Sensualcast. É um prazer receber vocês aqui com a gente. O prazer é todo Muito nosso. obrigada. Espero que vocês gostem dessa nossa conversa. E aí hoje a ideia é a gente aprofundar um pouquinho e conhecer as curiosidades de como é ter um relacionamento sendo criador de conteúdo. A gente adora falar sobre isso. Muito obrigada pela oportunidade. Para nós é um privilégio. Legal. Então vamos começar lá do começo, como sempre. Eu queria entender como foi que vocês chegaram à ideia de ser um criador de conteúdo, como foi esse processo para chegar até aqui. Tá, posso começar? Pode, claro, primeiras damas. Bom, para quem não sabe, né, nós somos um casal swinger, nós somos um casal liberal, né? E nós já estávamos nesse meio há 4 anos, né, meu amor? Nós estamos 4 anos juntos, então nós já iniciamos nessa vida, assim, já juntos, né? Aprendendo muito sobre. E desde então a gente começou a fazer as nossas intimidades e gravar nossas intimidades, né? E nisso a gente começou a pensar de uma forma um pouco mais profissional, né, meu amor? De acordo com o tempo que a gente começou a se desvendar como um casal liberal, né? Tanto que a gente aprendeu muito sobre essa questão de gravar conteúdos já quando nós fazíamos os nossos próprios para nós mesmos. As nossas aventuras. Né? E a gente postava em um site específicos, mas fechados, não monetizados, né? E aí a gente percebeu que durante a pandemia nós casamos e já entramos na pandemia, né, meu amor? A gente foi morar junto, e aí depois de um tempo morando junto que nós casamos, assim, mas nós fomos morar juntos e passou alguns dias, começou o lockdown, e aí São Paulo fechou. Eu sou personal trainer e aí meu trabalho parou durante meses. Eu, esteticista, também tive que parar. Não era, como que diz a palavra? Não era prioridade, né? Não a gente teve que parar, né? Por nosso isso. Trabalho. E a gente percebeu, assim, que a gente tinha... estava se perdendo a nossa força mesmo do que a gente trabalhava, do que a gente fazia. E a gente aprendeu muitas coisas sozinhos, ele e eu, durante esse processo. E nesse período nasceu o Sensual Black, no dia em que a gente casou, no dia mesmo, né, amor? Uhum. No dia que a gente casou, foi no dia dos namorados. É o pacote completo. Pacote completo. Foi. E é meu aniversário ainda. E o aniversário dele. Nossa. Não, pacote completíssimo. Nem é aparecido. E aí eu vou emendar então uma pergunta, já que você falou de aniversário. Eu imagino que ao longo desse caminho todo, de vocês se conhecerem, de vocês começarem a criar conteúdo e todo o casamento, a nova rotina, as gravações, como é pra família de vocês tudo isso? Porque hoje, pelo que entendo, vocês trabalham com a criação de conteúdo. E aí, isso é aberto para eles? Como que funciona? Como que é essa recepção? Por causa do nascimento do Sensual Black, nós, dentro do universo liberal que a gente frequenta, a gente, através de amigos, eles falaram pra gente, por que vocês não começam a divulgar as imagens de vocês em plataformas que são monetizadas para isso, né? Porque aí vocês podem trazer mais e mais visibilidade ao casal, né? E aí a gente falou assim, mas esse negócio de expor para fora, deixar vazar na internet, como que é isso? E nesse tempo, enquanto a gente estava pensando sobre, a gente começou a receber propostas de entrevistas e podcasts, aí a gente acabou falando sobre. Então, eu conversei com o Renato e ele conversou comigo sobre falar com a família, para que eles pudessem ouvir de nós
o que estávamos fazendo e para não correr aquele susto de neles vazou um de forma vídeo torta. e acabar poluindo tudo aquilo que a gente faz com tanto amor e carinho, vem construindo, né? Eu tenho muito a paixão pela minha família, pela família do Renato, né? Minha sogra, meu sogro, minha mãe, são pessoas que nos apoiam em tudo, são pessoas que nos traz uma estrutura. Então, não seria justo a gente esconder deles. Então, eu abri para minha mãe. Minha mãe tem 75 anos, é uma preta fantástica, assim, ela me dá todo o apoio para tudo que eu faço. Então, para ela, obviamente, que foi tipo assim, nossa, você faz essas coisas, filha? E o seu marido junto? Como é isso, né? Deixa eu ver, filha. Eu falo, mãe, eu mostro, você quer ver? Eu mostro. Eu mostro minhas fotos, assim, tipo, íntimas pra minha mãe. As fotos, os vídeos namorando. Eu mostro pra minha mãe os vídeos, ela fica, tá bom, não precisa mostrar mais não, dá tudo certo, né? Mas entende. E a partir daquele momento eu abri tudo pra ela, tudo, aonde eu ia, o que eu fazia, com quem, como, quando, se eu tenho ou não tenho namorada, se eu não tenho, como, tudo, ela sabe tudo. E a gente achou importante também, né, a conversar. O meu sogro, ele ficou sabendo antes da gente falar com ele, né? E aí pode falar, meu amor. Primeiro da nossa vida dentro do liberal, dentro do swing. Então, ele chamou a gente para conversar e a gente foi conversar de cabeça aberta. E ele perguntou o que a gente fazia, se era verdade, se não era. E aí eu cheguei para Amanda e falei assim, a gente tá nesse universo para não ter mais que mentir pra nada. Não fazia sentido. A gente esconder da nossa própria família, sabendo que a gente põe vídeo na internet que pode vazar a todo momento, né? Então, além das entrevistas que nós demos. Falando sobre o universo liberal. Então, assim, ele chamou a gente pra conversar, e aí teve uma conversa, ele queria saber, falamos pra ele, e assim, é uma outra geração. Hoje a rapaziada, eu falo que nós estamos no meio. A gente nós somos um casal de 30 e poucos anos, não vou falar. Eu tenho poucos mesmo, 30 e pouquinhos. Eu tenho muitos, 30 e muitos, ela tem 30 e poucos. 30 e quase saí dos 29 agora, não tem não. Mas a gente consegue conversar muito com a galera que tem uma idade, que é de uma outra geração, e também a gente tá numa idade que a gente consegue conversar com a rapaziada que tá chegando agora. Então a gente ficou literalmente no meio. Eu falo que a gente é híbrido, porque a gente saiu do analógico e virou digital. E tem a galera que é do analógico, que é a galera mais antiga, e tem a galera que só é digital. Que não vai ter uma carteira assinada, igual a gente tava falando outro dia. Nossa, a molecada não vai ter carteira assinada. De telemarketing, por exemplo, assim, vai ser bem... Se bem que telemarketing não, mas alguma outra coisa, a rapaziada hoje não vai ter carteira assinada, a galera vai trabalhar fazendo conteúdo, independente do estilo de conteúdo. Então, porque entrou na nossa cabeça que tudo hoje é geração de conteúdo. Se você vai postar numa rede social uma foto, você acabou de gerar conteúdo. E aí, aí ele estava falando com o meu sogro sobre, né? Isso, que ele tem uma idade... A nossa conversa, assim, ele queria saber se realmente a gente fazia conteúdo, se a gente era do universo liberal, e a gente abriu o jogo para eles. Não existe um entendimento de cara. Mas aí vai digerindo, vai entendendo, tal. Obviamente mesmo. Eles têm uma visão completamente tradicional, extremamente pontual sobre o corpo, o parceiro, o casamento, relacionamento. Que é aquela construção da questão de moralidade, de como seja feito pela cultura, pela criação, que a gente super respeita. Então, assim, não cabe a ele entender o que nós fazemos ou outras pessoas, mas sim, pelo menos, saber o que fazemos para que ele entenda que se a gente falar que vai para uma festa ou trabalhar com outras coisas e tá sempre em casa, às vezes, e não saindo das 8 às 5, né? Ele saber a gente saber o que acontece. Então, assim, não existe mentiras entre nós, nem entre a família. E a gente, quem que importa para nós? Pai, mãe, no meu caso, mãe e irmão, para mim é o que importa, sogra e sogro, né? E filho, é o que importa para nós como família. O resto não tem que entender ou querer questionar ou opinar.
né? É respeitar. É respeitar. respeitar. A gente conversa tranquilamente. Se a pessoa tiver uma dúvida, quiser falar sobre, a gente sem problema nenhum. Mas a gente não abre uma porta de sofrer, de explicar, de nananã, porque a gente entende onde nós estamos e o que queremos fazer. Que ainda é um ambiente sensível, né? É um ambiente sensível. Nós criamos um conteúdo adulto. Certo. Então, muita gente ainda não entende todo esse processo, que também não é só o fato de criar o conteúdo, mas existe muito trabalho empenhado, muito tempo empenhado para que saia um conteúdo de qualidade, que saia um conteúdo bacana, para aquela pessoa que vai pagar para ver aquilo que você faz, né? E respeitar. Que seja respeitado esse cara. Até porque, no meu caso, eu como esteticista, e eu trabalhei como esteticista por um bom tempo. Depois desse tempo, pós-pandemia, eu fiz um curso, me especializei em drenagem pós-operatória. Tendo esse curso de drenagem pós-operatória, eu comecei a sentir um cuidado com as minhas clientes em relação à minha exposição sexual, que envolve a questão do eu estar trabalhando como esteticista naquele momento, mas dizer para quem quiser ouvir na internet que eu sou bissexual ou pansexual, e eu acabo fazendo atendimentos onde eu acabo trazendo a intimidade da pessoa à tona. Então, para que eu não expusesse mais ninguém, eu me retirei em respeito às minhas clientes. Então, foquei 100% nos conteúdos. Então, uma vez que eu fiz isso, eu não tenho como recuar. Então, ou eu trago isso para mim com todo o respeito e seriedade que tem, ou eu simplesmente levo tudo como uma brincadeira e vou viver numa montanha-russa sem consequência nenhuma. E aí a gente estava falando essa questão do entendimento das pessoas, do respeito. Houve uma conversa de bastidores em que é preciso uma maturidade para entender esse assunto, para entender esse trabalho, toda a construção que vocês fazem. E aí, pensando como um casal, houve todo o entendimento de que é preciso maturidade, de que é preciso seriedade. Como que vocês colocariam como características mais importantes para que isso funcione num relacionamento? Vamos supor, um casal que está pensando em entrar para o meio liberal ou que está ouvindo pela primeira vez, que não conhece. Quais as características que vocês consideram fundamentais para que isso funcione, para que isso caiba na vida dessas pessoas? Como mulher, eu vou dar um ponto muito, muito bacana, que foi quando eu aprendi, através do meu relacionamento com o Renato, que é um cara fantástico. O Renato, ele é meu pretinho gostoso, eu falo meu chocolate belga. Mas eu falo assim, a gente... Você sabe que isso vai pro Brasil todo, né? Meu chocolate belga. Oi, chocolate belga. Isso a gente faz vinheta. Chocolate belga, chocolate belga. Chocolate belga. Vou fazer um remix aqui. Mas o Renato, ele me ajudou a enxergar a mulher que existia dentro de mim e que eu nunca soube aonde estava durante toda a minha vida até os meus 30 anos. Eu não sabia que eu já tinha uma mente liberal e que eu já me identificava com situações que envolvia a parte sexual, uma coisa mais sexual, sensual que existia dentro de mim, tá? Aonde eu quero chegar com isso? Era totalmente podado, né? Eu era. E tanto que eu perdi minha personalidade. Identidade. Eu perdi a minha identidade. Eu precisei fazer sessões de terapias fundamentais, assim, pontuais, sobre coisas bestas, como, se redescobrir, né? Como, por exemplo, qual a cor de batom que eu mais gosto, que seja de minha escolha. Eu não tinha nem mais isso dentro de mim, por relacionamentos tóxicos que eu já tinha vivido e controle absurdo sobre onde eu estar e que hora e como me vestir. Então, quando eu conheci o Renato, a gente começou a se desconstruir como um casal monogâmico, moralista, de pensamento tradicional, e a gente começou a descobrir que a gente era além disso. Ele me fez uma pergunta e eu gosto eu me volto a ela todas as vezes, que é, antes de qualquer coisa na minha vida, aquilo que eu estou fazendo é porque eu estou fazendo, é porque eu realmente gosto. Eu me vejo numa cena onde eu estou ali disposta a me expor para pessoas em questão
isso é porque eu realmente quero fazer ou porque eu tô indo conforme a banda toca? No então, embalo das é pessoas. isso que os casais têm que entender, né? Onde cabe o meu comportamento como uma pessoa de mente liberal. E o que é uma mente liberal, tá? É aquela mente que você consegue desconstruir ciúme, desconstruir inseguranças como coisas básicas. Tá falando com quem no celular? Quem é essa pessoa? Mesmo porque vai vir com a exposição, com a venda de conteúdos, com todo um marketing que também está envolvido em você vender conteúdo, não é só colocar numa plataforma, tem todo um trabalho de divulgação do seu conteúdo. Existe uma exposição. E com essa exposição, as pessoas, o outro lado, muitas vezes, vem de uma forma um pouco mais explícita. Então tem que ter entendimento dos dois lados para que não chegue a esse ponto de criar a insegurança, criar os ciúmes. E aí vem essa questão do que você me perguntou. Quanto que é importante isso para mim? Onde eu me vejo fazendo isso? Se você tiver as respostas para isso, você já tem um caminho. Você já sabe para que lado ir, qual porta abrir. E é sempre um passo de cada vez. Eu costumo falar que se eu estivesse entrado direto em vendas de conteúdo, vindo da onde eu vim, com os traumas e inseguranças, talvez eu não conseguiria. Como eu vim de um universo liberal, isso me ensinou a desconstruir alguns tabus, como me tocar ou falar sobre situações sexuais com o meu parceiro, o que eu gosto. A nossa conversa, e outra coisa que ajuda muito os casais que pretendem entrar nesse universo de venda de conteúdos, a conversa entre os parceiros. Isso é fundamental. E agora dando uma dica para quem não é uma pessoa liberal ou não se vê nesse universo, não é o fim do mundo. Sabe por quê? Porque existem formas de você descobrir a sua força interior. Isso cabe para homem. O ensaio sensual. Muitas mulheres se descobrem no ensaio sensual. Conversar com você mesma no espelho. Porque muitas mulheres não têm coragem de se olhar na frente do espelho e falar, você é entendeu? Você consegue. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa, é isso. Você vai lá. Ou por exemplo, fazer fotos com caras e bocas, né? Porque eu sei hoje, se eu posar na frente da câmera, eu não preciso olhar meu cabelo, meu espelho, porque eu já conheço as minhas poses sem me olhar. Isso foi um ensaio um exercício que eu adquiri depois de terapias que eu fiz por causa disso. Você percebeu essa facilidade? A gente notou. Você notou? Mas foi uma luta, viu? Foi uma luta. Eu ainda estou nesse processo de desconstrução, porque a rede social ainda traz alguns gatilhos para mim. Então, assim, eu não estou aqui, tipo assim, superei com o meu troféu no final. Não, ainda estou no meio dessa corrida. E vocês acham que a venda de conteúdo e o universo liberal existe, claro, uma diferença para quem quer entrar nos dois? A gente tem a possibilidade de fazer collabs. E aí, nesse caso, como que vocês enxergam essa questão de criar conteúdo com outras pessoas? 100% das vezes elas vêm do meio liberal ou não? Como que é isso pra vocês? Como que vocês fazem essa escolha? Qual que é o tato que vocês têm de até onde eu vou? A gente tenta sempre, assim, num primeiro momento, a gente, como a gente fala do universo liberal, fala do swing, a gente procura pessoas para poder dividir conteúdo, cenas e tal, dentro do universo liberal. E isso também não é uma exclusividade. Mesmo porque existem, igual a gente estava conversando nos bastidores. Esses bastidores, gente, vocês não sabem. Que nós estamos num meio onde a gente conversa com a galera mais antiga e com a galera mais nova. Quando a gente fala collab, tem gente que nem sabe o que é collab. A gente também aprendeu no meio desse turbilhão. No meio do turbilhão, no meio do convite. Exatamente. Pra quem não sabe o que é collab, meu amor? É a colaboração, dividir cenas,
eu gravo com você, você grava comigo e nós dividimos essa cena. Então eu colaboro com você, você colabora comigo. É isso mesmo. Então, assim, mas a galera da antiga, por exemplo, do swing, que é da antiga, eles não entendem que você é do swing e você vende conteúdo. Porque eles têm um pensamento também mais tradicional dentro do liberal. A gente está contando isso só para vocês entenderem o gancho. Existe um conflito também entre gancho tudo aí, isso. Mas hoje, o que nós percebemos? Que muitos casais estão migrando, porque é aquilo, a gente já faz, a gente já grava, a gente já é do liberal, e aí com outras pessoas, com outros casais, a gente consegue fazer. E casais assim, e tudo que a gente grava é real. A gente não grava com quem a gente não tem tesão. A gente não grava com quem a gente não tem vontade de estar juntos. A gente só grava com quem realmente nos desperta interesse. A partir daí, rola a pergunta, rola da gente gravar a cena? Porque a gente já vai ficar juntos. Rola de gravar? Rola, porque eu também vendo conteúdo e tal, então depois a gente faz o collab. Maravilha? Maravilha. A gente aprendeu a entender também que algumas pessoas criadores de conteúdo, isso a gente foi aprendendo agora, faz pouco tempo. Tem algumas criadoras de conteúdo, elas não gostam de fazer a gravação de conteúdo, ela, tipo, 100% explícita. Não, porque 100%, porque cada tem casal ou cada pessoa que faz escolhe um estilo. Tem as do estilo mais sensual. Tem as mais softs e tem os mais que se expõem demais, né? Então a gente começou a perceber alguns perfis. Como nós viemos do liberal, para a gente é mais fácil olhar e se adaptar e já entrar de gancho fazendo completamente a cena inteira. Por quê? A gente aprendeu essa desconstrução na nossa mente liberal, que você gravar algo é você trabalhar, você está trabalhando, né? Você está fazendo o seu trabalho e está tudo certo, porque existem acordos que você pode colocar para que o seu relacionamento esteja seguro, vamos dizer assim, que é o que a gente ensina como influencers do liberal a colocar no relacionamento. Quando você grava uma cena, diferente de atores, você não está colocando nenhum tipo de situação. Não existe roteiro. E não tem um roteiro, né? Nós fazemos porque gostamos disso. Então tem que fluir de forma natural. Então quando a gente encontra alguém, a gente fala, a gente é um casal, nós fazemos menagem, ou a gente faz ou a troca, ou a gente faz a 3, ou a gente faz... A 4 ou a muitos. Depende da proposta. Porque assim, a gente começou a perceber que para gravar conteúdos, você também tem que entender o que a outra pessoa está buscando. Então, como uma pessoa de mente liberal e como uma pessoa pensando só como criador de conteúdo, tem uma diferença. Às vezes as pessoas que gravam conteúdo, elas não têm a mente liberal, então não conseguem se entregar 100% do início ao fim. E a gente não quer isso, a gente quer o que rola de forma natural, de forma tranquila, tem que fluir. Então, para nós, a gente acabou encontrando dentro do liberal pessoas que gravam conteúdo. Então, pra gente, acaba que a gente conversa muito mais com essa galera. Quando a gente... tem interesse em gravar com alguém que não tem essa vivência dentro do swing, aí rola da Amanda, por exemplo, fazer o soft, o sensual, né? Então eu falo assim, a gente sempre deixa aberto. Rola da gente fazer uma cena, fazer um conteúdo, gravar juntos e tal. Ah, mas eu só gravo com meninas. Sem problema, você pode gravar com a Amanda, não tem problema nenhum. Então a gente tem essa flexibilidade de entender. Então a gente não grava só swing. A gente grava swing, a gente grava cenas sensuais, a gente grava nosso dia a dia, a gente grava a nossa rotina, nossas baladas, nossas festas. Porque a gente construiu uma identidade dentro do que a gente gosta de fazer. Então eu não vou fazer aquilo que eu não quero fazer ou que eu não faria. Mesmo se for uma cena soft, eu não quero só isso no meu conteúdo, eu não curto muito só o soft. Eu quero fazer o todo, eu quero viver o tudo. Porque enquanto eu estou me divertindo, eu estou lucrando. Então, nada mais. Acho que falaram muito sobre até onde vai o limite, você entender o outro casal.
acho que em todo relacionamento existem acordos, né? O meu, por exemplo, ele não é louco de almoçar sem mim, ele foi sozinha. Que bonitinha. E eu acho que, só pra gente dar uma risada, quais são os acordos de vocês, assim, inegociáveis? Assistir série com outra pessoa, pode? Ela briga comigo. Série, ela fala assim, você assistiu, você nem me esperou. Porque ele não assiste nada comigo. Aí eu falo assim, mas tem o botão de voltar, é só voltar. Ele não faz, tipo assim, eu faço questão de esperar uma cena pra ver com ele. E ele, tipo, assiste lá e, tipo, vamos ver. Quando eu vou assistir com ele, já tá 55 episódios na frente. Tipo, The Walking Dead mesmo, eu até desisti. Porque eu falava, espera eu chegar, espera pra gente ver juntos, não, me espera. Ele... não, você demora muito, eu vou vendo. Aí eu brigo. Mas existem esses acordos de confiança que são do relacionamento que de foram vocês. construídos no caminho. Os nossos acordos, eles vieram muito mais, assim, de beijo, não quero toque, não quero mensagem atravessada, porque a gente veio de uma desconstrução de um relacionamento monogâmico tradicional. Então, nós tínhamos aquela coisa do, com quem está falando? Eu já traí, fui traída, ele também. Então, a gente tem essa coisa do, e aí, mas como que você vai confiar em alguém como que você confia em alguém que te trai? Eu falo que hoje a maior liberdade que eu tenho é poder deixar meu celular em casa e falar para ela, amor, qualquer coisa atende ou responde as mensagens, que graças ao bom e divino Deus eu não tenho nada, devendo nada. Porque os nossos acordos eram assim, todos... ou tudo e todas e qualquer ou situação, mulheres, homens ou qualquer ser humano que conseguir digitar, seja falando bem ou falando mal, te xinga ou não me xinga, eu quero saber. E a partir dali, ele não pecou nisso. Então, ele foi dando para mim o direito de acreditar nele. Hoje, eu não sofro com mensagem, eu não sofro com desejo, eu não sofro com vontades, eu não sofro com quem ele está falando. Mesmo porque o menos desejado do casal sou eu, né? Não vem não que esse óculos aí você tá muito desejado, vai. Eu sou o menos desejado do casal. Certeza, absoluta. É muito importante você saber estabelecer regras e colocar a sinceridade e a verdade. Foi difícil ele entender que eu estava dando para ele o direito do próprio mérito a isso. Falei, é mérito seu você ter hoje o que você tem. Então, se você quer construir um degrau a mais comigo, eu estou te pedindo, faça isso. E ele começou a fazer. E eu, aquilo você fala, mas você também tem que saber ouvir. Então, a partir daí, a gente conseguiu construir isso. E respeitar as regras, né? Desconstruir muitas coisas que num relacionamento comum acaba tendo. Então, ciúmes e insegurança não cabe a nós, não existe isso, porque é mérito dos dois. O que a gente colocou à prova, a gente fez valer. Entendi. E aí, falando do faz-me rir agora, faz-me rir. Vocês têm o privilégio, não sei se é um privilégio ou se às vezes isso é ruim, mas de trabalhar com algo que vocês já gostam de fazer, de ganhar dinheiro com algo que é prazeroso para vocês. E aí, não sei se vocês se sentem à vontade de falar, mas tem algum projeto, alguma viagem, algum bem material que vocês já conquistaram ou estão muito próximos de conquistar, que foi através disso, que foi através da venda de conteúdo, que foi através do meio liberal? Pode falar. Algo que vocês queiram dividir com a gente? Sim, nós tivemos assim um aprendizado muito bacana. Os nossos sonhos e desejos ainda estão dentro dessa caixinha, porque nós quebramos na pandemia, também, né? Então, nós viemos de uma pandemia muito difícil, nós pegamos o Covid, nós tivemos essa doença do vírus que pegou, então, para nós foi muito difícil. Então, quando a gente aprendeu sobre isso, já era o depois do... A gente nem sabia que podia gravar conteúdo quando estava lá preso dentro de casa, que droga, né? Se eu tivesse... Mas então... Desde o dia que a gente fez o cadastro até a gente aprender como trabalhar e entender como manipular a nossa plataforma para onde sobe o vídeo, o que eu ponho, como eu engajo, quanto eu cobro, até esse período, deu quantos meses, amor? Até realmente a gente engajar os
3, 4 meses. Porque a gente ainda tinha muito das plataformas não monetizadas que vem do universo liberal. E esse período de entender e falar, cara, mas é assim que se fizer todo dia, se você divulgar nos não monetizados, explicar que você está fazendo algo que as pessoas querem ver, fala, então é assim. Então, nesse período, a gente teve um boom financeiro que foi em cima dos nossos desejos. Então, eu postei um desejo que ele estava me proporcionando a realizar uma fantasia e eu divulguei numa plataforma não monetizada, eu falei o que estava acontecendo, o que ia acontecer e onde a pessoa poderia assistir. Ali a gente teve uma clareza de como realmente o financeiro dá para ganhar dinheiro. E isso tem o quê? 2 meses e pouquinho. Não tem 3 meses. Então, dali para cá, a gente começou a fazer os planos. Então, a gente já tem já está se estruturando financeiramente para em fevereiro a gente já conseguir fazer a nossa viagem pro carnaval, né? E trocar grana, todo o nosso equipamento de trabalho. Que legal. Além assim, da independência financeira, além de poder trocar de carro. Ano que vem é um ano que assim, eu quero viajar com toda essa grana. Eu quero viajar. O meio liberal tem muitas festas, então acaba que... A gente quer estar em todas elas e não é barato. Que não é barato, né, gasta-se muito. Esses eventos são eventos que têm um aporte financeiro elevado e toda essa grana para poder bancar tudo isso, toda essa estrutura. Sim. Virar do meio da criação de conteúdo, né? Então... A gente tem, sim, alguns projetos e sonhos realizados. Para poder realizar com essa grana. E a gente conseguiu pagar uma boa parte, assim, das coisas que a gente investiu para poder chegar até onde a gente chegou. Legal. E aí agora eu vou começar a caminhar para aquela parte chata, que é o nosso finalzinho. E aí... Eu queria fazer um fechamento, aquele famoso conselhos que você daria para quem tem vergonha, mas aí vou deixar vocês à vontade para finalizar, se vocês quiserem falar as redes de vocês, como é que a gente encontra vocês na Privacy, como Casal Black. Sim. Falar também do podcast que vocês apresentam, e aí deixar por último uma mensagem para quem quer começar e tem vergonha, para quem quer vender conteúdo, como procura vocês. Sim, então... sim. Eu adoro falar sobre isso, porque é como eu me sinto hoje muito mais forte. E algumas vezes eu tenho até que tomar cuidado para não me emocionar. Eu tô vendo ela falando o tempo inteiro com o olhinho brilhando. Eu tô mesmo. Calada. Meu olho brilha porque eu tenho muito orgulho sobre poder expressar, assim, a minha sensualidade. O Sensual Black nasceu da sensualidade da Amanda. Né, que eu nem sabia que tinha. E desse black, né? E do black. Mas do preto também. Então aí juntou. Eu não sou nem sensual e não uso black. É que é confete, gente. Dá confete pra esse homem, senão ele não vai ficar normal. Confete cheio de glitter. Eu sou o marido, então tá É o ótimo. momento do like. Gente, né? Se inscreve aqui no canal. Então, ele vai falar as redes e eu vou passar aqui a força pra mulherada. Não só pra mulherada, mas eu foco muito na mulher porque a gente é o sexo frágil. Por mais forte que somos, nós carregamos, assim, muitos traumas e a gente é muito sensível com tudo. A gente se sensibiliza num filme de romance, né? E fica com raiva de uma outra pessoa que não foi tão valorizada numa simples mensagem. Então, assim, quando você olha para dentro de si e você percebe que você pode mais, e a gente sempre sabe. A gente sempre sabe, por isso que eu falo, o mundo é das mulheres, gente. A gente sempre sente aquela força que grita dentro de você. Este ainda não é o meu lugar. Eu tenho essa voz que grita dentro de mim há muitos anos. Esse não é o meu lugar. E como uma pessoa assim de fé, eu só consigo sentir que essa voz, ela vem muito além do que da minha própria cabeça. Eu sinto que é aqui que eu devo estar, falando para você ou para quem quiser ouvir que nós podemos nos expor
da forma que quisermos. E nós podemos estar dentro do seu próprio interior, aonde você vai. Desde que você seja sincera, desde que você transfira para o outro aquela verdade que você gostaria que fosse sua. Então, quando você for fazer uma foto, faça a sua melhor foto dentro do seu quarto. Descubra qual é o teu rosto, qual é a tua força, o teu melhor ângulo. O que te valoriza, um batom ou um lápis de olho? O que te traz força, um vestido ou um shortinho bem curto? O que te traz poder, um salto alto ou um tênis? Valorize aquilo que te traz força. Busque dentro de você a mulher que está ali engajada e gritando, você sabe que você está se colocando numa situação de atenção. Você não merece isso. O seu lugar é onde você pode ser vista. E lá você vai buscar toda a sua força e você vai descobrir o que é que você pode externar. Se o exibicionismo, sensualidade, uma vida liberal, criando conteúdo, gravando da forma como você quiser que as pessoas te encontrem. Busque a sua verdade, desde que ela seja sua, propriamente sua e as verdade. Sentem, né? E isso você vai conseguir buscar. O meu marido me fez ser assim. Hoje eu tenho essa força por ele. Hoje eu sei quem eu sou. E para mim é de forma muito orgulhosa fazer conteúdo, mostrar para as pessoas a minha intimidade com a sensualidade, com a verdade que a gente tem. Então, hoje eu sou livre, liberta e faço as minhas gravações de conteúdo com toda a magia que eu posso transferir, toda a verdade. E nós estamos aí nas redes sociais. Estamos em aonde, meu amor? Estamos no Instagram. Fala aí já os arrobas, tudo que ele sabe, tudo de cabeça. Como @_sensualblack. Estamos no Twitter como @_sensualblack. Estamos no Privacy como Sensual Black. Então, só colocar lá Sensual Black vai encontrar a gente. Nós temos Twitter, Telegram, nós temos Telegram VIP. Se você encontrar a gente em dá pra já encontrar a gente em todos. Mas queremos que vocês assistam nossos conteúdos lá no Privacy, porque, E você acha, amor, que o homem consegue se expor assim? O homem tem muita vergonha? Como que você falaria para um homem, por exemplo, gravar conteúdo? Cara, eu não tenho essa dificuldade, né? Eu não tenho essa dificuldade em me expor, em falar. Tanto que, assim, a gente bateu um papo e a Amanda conta toda a história dela, porque a história dela é uma construção mesmo. Para mim sempre foi muito, muito simples poder gravar. Eu falo que... Mas e para um homem que nunca gravou? Cara, treino. Faz não gostou, apaga, faz de novo. Até uma hora que se torna natural. É isso. Se torna natural. Eu falo pra Amanda assim, uma vez que você... Eu falo assim, carregador e celular, criador de conteúdo tem que estar com ele sempre. Tem. Tem que estar com ele sempre. Então, treino, faz. Os primeiros não vão ficar 100%. O nosso primeiro podcast também não ficou 100%. Só que as coisas vão evoluindo. Nossa primeira saída com um casal dentro do mundo liberal também não foi 100%. Meu primeiro dia na escola também não foi 100%. Então, não tem como ser 100% já de cara. Então você vai aprendendo, você vai melhorando, você vai vendo o caminho que você quer seguir, o caminho que você não quer seguir. Então é isso. Gente, muito obrigada. O papo foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente. A gente adorou. Pra você aí de casa que gostou dessa conversa, não esquece de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, procura a gente nas outras plataformas, assiste toda a nossa playlist e te vejo no próximo.